Oi, gente, quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui começando mais um programa Palavra Profética com o evangelista Cid Brasa, tá legal? E hoje nós vamos começar aqui o nosso mais novo quadro chamado de Combatendo as Heresias. Fique conosco até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. É isso aí, gente. Nós estamos de volta com o quadro Combatendo as Heresias. Qual é o propósito desse quadro? É simplesmente abrir a sua mente no que se diz respeito aos pontos errados de algumas doutrinas de algumas igrejas, tá legal? Então nós vamos pontuar aqui nesse quadro algumas heresias, é isso mesmo que eu disse, heresias, tá? Que são ditados aí por algumas igrejas que dizem aos seus fiéis estarem pregando a verdade, nada mais do que a verdade, sendo que a pura verdade é que estão cometendo aí, estão falando aí as suas heresias, e parte desses fiéis, por não conhecerem a verdade bíblica, acabam que se filiando a essas igrejas, e o meu conselho é esse: não entre nessas igrejas, porque você pode estar correndo um sério risco de vida espiritual, tá legal? Então, o propósito desse quadro aqui, Combatendo as Heresias, não é falar mal de igreja nenhuma, longe disso, não é tocar em ministério nenhum. Na verdade, nós vamos aqui pontuar alguns pontos heréticos, tá legal? De algumas igrejas que, infelizmente, estão aí no mercado gospel pregando as suas heresias, tá legal? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender, tá bom? O que de fato é bíblico e o que não é bíblico dentro dessas igrejas, tá bom? Então nós vamos aqui pontuar os pontos heréticos dessas igrejas, tá legal? Então é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a Congregação Cristã no Brasil, a famosa CCB, né? De acordo com a história, a Congregação Cristã no Brasil foi fundada no ano de 1901 por Luiz Franciscon. E de lá para cá, essa igreja tem crescido de forma grandiosa, né? São milhões e milhões de adeptos e seguidores a essa igreja, a Congregação Cristã no Brasil, mas que infelizmente essa igreja contém pontos doutrinários que não condizem com o que diz a Bíblia Sagrada, tá legal? Eu quero começar aqui com vocês falando sobre o primeiro ponto, o primeiro erro doutrinário da Congregação Cristã no Brasil, que é acerca do uso do véu, tá bom? É isso mesmo, acerca do uso do véu. O que eles dizem? Eles pregam que a mulher é obrigada, né? A irmandade, né? Eles chamam assim de irmandade. É obrigada a usarem o véu a partir do ponto de acesso à igreja. Ou seja, acessou a igreja, entrou na igreja, assentou-se. Normalmente essas pessoas que usam véu é porque tem ministério, né? Eles chamam de ministério lá na CCB. Então essas pessoas que têm ministério, no caso das irmãs, são obrigatório o uso do véu. Então é isso que eles pregam. Então você que é irmã, você que faz parte do coral da igreja, da banda, da música, então você precisa usar véu. E onde é que eles tiraram essa ideia de ter que usar véu? Eles tiraram lá do livro de 1 Coríntios, do capítulo de número 11, tá? 1 Coríntios, capítulo 11. E Paulo vai dissertando à igreja de Corinto acerca do uso do véu para as irmãs, que é usado no lugar do cabelo. Entretanto, olha o que diz o versículo. 1 Coríntios 11, verso 16, diz assim: mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Percebeu? Isso aqui é o último versículo do capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo está pregando para a igreja de Corinto acerca do uso do véu. Só que quando chega no último versículo, que é o versículo 16,
pode acompanhar aí na sua Bíblia, ele começa a dizer que o uso do véu, as igrejas de Deus não têm por essa obrigação, né? Não é costume da igreja, né, usar o véu, né, dentro do seu estabelecimento, digamos assim. Então eu quero dizer duas coisas aqui. Primeiro, o que Paulo está dizendo? Que se quiser, tá bom? De acordo aqui com o texto, é isso. Se você quiser usar o véu, você use. Não que isso seja uma obrigação. Outro ponto, o que Paulo está dizendo aqui é para a igreja de Corinto. Vou repetir. O uso do véu, para aqueles que quiserem usar, Paulo está deixando claro que é só para a igreja de Corinto. Observe bem que você nunca vai encontrar Paulo falando isso para a igreja de Éfeso. Você não vai encontrar Paulo dizendo às irmãs de Tessalônica que é para usar o véu. Você não vai encontrar Paulo dizendo isso para os crentes da cidade de Troade, de Macedônia. Nenhum desses pontos da Ásia. Você simplesmente vai encontrar Paulo falando sobre o uso do véu. E detalhe, se quiser usar o véu apenas para a igreja de Corinto. Então aqui está o primeiro erro, digamos assim, o primeiro erro doutrinário, a primeira heresia, tá, da igreja Congregação Cristã do Brasil, quando impõe aos seus membros femininos o uso do véu, tá legal? Então esse é o primeiro erro doutrinário da Congregação Cristã do Brasil. O segundo erro doutrinário da Congregação Cristã do Brasil, que é mais conhecida como CCB, é o que eles pregam dizendo que adultério não tem perdão. Se assustou com isso, né? É isso mesmo que eles pregam. Eles pregam dizendo que adultério não tem perdão. A minha pergunta que eu queria fazer para qualquer membro da congregação cristã é esse. Da onde foi que eles tiraram essa ideia de que o adultério não tem perdão? Sendo que no livro de João, capítulo 8, está escrito que Jesus perdoou, eu disse perdoou, uma mulher que foi pega no ato de adultério. Tá legal? Exatamente isso. A mulher foi pega no ato de adultério e Jesus simplesmente a perdoou. Outro detalhe, eles dizem que adultério não tem perdão, não é? Só que lá em Mateus 12, no verso 31, olha o que Jesus disse. Porque todo pecado ser-lhe-á perdoado aos homens, tá? Mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não tem perdão, nem nesse século e nem no século vindouro. O que Jesus está dizendo? Que todo pecado é perdoado. Quando ele usa todo, a palavra todo no dicionário é plenitude, tá? Ou seja, todo e qualquer tipo de pecado é perdoado, menos, de acordo com o verso 31, menos a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Esse não tem perdão. Agora, dizer para mim que adultério não tem perdão, isso não passa de heresia, tá? Então esse é o segundo ponto herético da Congregação Cristã do Brasil. Um outro ponto herético ou erro doutrinário da Congregação Cristã do Brasil é o que eles pregam dizendo que eu, como pregador da Assembleia de Deus, não posso pregar lá. E eles, que são pregadores da congregação, não podem pregar também na minha igreja. Outra coisa, os membros da Congregação Cristã do Brasil não podem visitar, ao menos visitar, outros ministérios, tá bom? Porque eles têm a ideia de que só a igreja deles vai para o céu, aquela coisa todas que vocês já, no mínimo, devem saber, tá bom? Então eles dizem que eu, por ser da Assembleia de Deus, não posso pregar na Congregação Cristã do Brasil. Sendo que a Bíblia diz em Salmos de número 133, acompanhe na sua Bíblia, a Bíblia diz em Salmos de número 133, diz assim: ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união, tá? Marcos 16, verso 15, o próprio Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a partir do momento, eu como dirigente de uma denominação, como dirigente de uma igreja, eu digo que os meus membros não podem visitar outra igreja, ou os pregadores da minha igreja não podem pregar na igreja deles,
ou vice-versa, os pregadores da igreja deles não podem pregar na minha igreja, isso é heresia, isso é erro doutrinário. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu posso fazer isso sim. Está escrito aqui, Salmo 133, que fala sobre a comunhão entre os irmãos. Isso prova que os crentes da CCB não têm comunhão entre nós, né? E entre outras pessoas de outras denominações. Então isso fica um tanto que difícil, porque contraria o que diz a Bíblia Sagrada, tá legal? Um outro erro também doutrinário da Congregação Cristã no Brasil é quando eles dizem o seguinte, que se você que é de outra igreja, outra denominação, você foi batizado nessa igreja e você passa a frequentar a Congregação Cristã no Brasil, eles dizem que você é obrigado a se batizar de novo. Olha para isso. Eles dizem, se você vem de uma outra igreja e nessa igreja que você estava, você foi batizado nas águas, você quando passa para a congregação, eles dizem que você é obrigado a se batizar de novo. Sendo que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, no verso 5, dizendo que existe um só batismo. Ele não disse que existe dois batismos. Paulo, pregando aos Efésios, inspirado por Deus, afirmou dizendo que existe só um batismo, não são dois batismos. Então esse aqui é um outro ponto errado, né, da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que diz que eu tenho que me batizar de novo, tá bom? Na boa, cá para nós. Isso aqui é conversa fiada, tá? Isso é heresia, porque tá escrito na Bíblia que é apenas um batismo, tá legal? Aqui, um outro ponto herético, né, da Congregação Cristã no Brasil é quando eles afirmam, dizendo que a televisão é do diabo. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Você que assiste televisão, quantas pessoas já não foram, sabe, aqueles casos de pessoas desaparecidas, né? A pessoa simplesmente sumiu. E a mídia televisiva, né, passa na reportagem, enfim, e essa pessoa acaba sendo encontrada. Você já deve ter assistido alguma reportagem desse tipo, de pessoas que estavam desaparecidas e foram reencontradas, né? Por exemplo, no programa do Ratinho mesmo, no programa da Eliana, pessoas que sumiram e simplesmente apareceram porque a produção do programa foi atrás dessas pessoas desaparecidas e trouxeram essas pessoas. Então, assim, querendo você aceitar ou não, a televisão é uma benfeitoria para nós, tanto que somos cristãos ou para aqueles que não é cristão. A questão é, eles dizem, o pessoal da Congregação Cristã no Brasil prega que a televisão é do diabo. Gente, televisão nunca foi do diabo e nunca vai ser. Foi criada por homens. Foi um homem que criou a televisão. Não tem nada que é do diabo. Só que eles dizem que a televisão é do diabo, tá bom? E olha o que Jesus disse. Mateus 6, verso 22. Olha o que Jesus disse. A candeia do corpo são os olhos, tá? De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que eu posso sim assistir uma televisão. O que eu preciso tomar cuidado é aonde eu estou colocando os meus olhos, tá? Eu, como cristão, posso sim assistir um filme, posso sim assistir com a minha família um seriado, desde que isso não denigra a imagem cristã ou não denigra a família. Mas eu posso sim. Então tudo depende de onde eu estou colocando os meus olhos. O mais interessante que eu acho nesse assunto aí, que eles, da Congregação Cristã no Brasil, diz que a televisão é do diabo, é que eles acessam a internet. Olha que interessante. Eles dizem que a televisão é do diabo, mas acessa a internet. Então é meio que contraditório até entre eles, né? Não posso assistir televisão porque é do diabo, mas eu posso ter acesso à internet. Então, na boa, isso pra mim isso não faz sentido, é meio sem nexo uma situação dessa, tá? Então, eu posso assistir televisão como cristão? Posso sim, desde que eu siga o princípio bíblico. Jesus disse, a candeia do corpo é os olhos.
De sorte que se os teus olhos forem bons, quer dizer, dependendo aonde você pôr os teus olhos, haverá luz em seu corpo. Caso contrário, haverá trevas em seu corpo. Então tudo depende da onde, o que é que você está assistindo. Essa é a verdade, tá bom? Não que não possa assistir televisão ou que a televisão é do diabo, tá? Eu só preciso ter vigilância naquilo que eu estiver assistindo, tá bom? E para finalizar mesmo agora de verdade, eu tenho outro ponto aqui que eles pregam, gente, que é o absurdo dos absurdos. O pessoal da Congregação Cristã no Brasil diz que não pode estudar a Bíblia. Vou repetir. O pessoal da Congregação Cristã no Brasil prega dizendo que não pode estudar a Bíblia. Cá para nós. Eu como cristão, se eu não posso estudar a Bíblia, eu vou estudar o quê? Fala para mim. Eu preciso estudar a Bíblia. Primeiro, porque a Bíblia é minha regra de fé. Segundo, a Bíblia é a palavra de Deus. E terceiro, a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus. Então eu preciso estudar a Bíblia, tá? E para isso, eu não vou ficar aqui me delongando para o vídeo não ficar muito longo, mas para isso nós temos exemplos como, por exemplo, Oséias 4, verso 6, que o próprio Deus diz para Oséias dizendo que o povo iria ser consumido ou destruído porque faltava neles o conhecimento. Mateus 4,4, quando Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Provérbios 3,13, que diz que bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e que adquire o conhecimento. Apocalipse 1,3, que diz que bem-aventurado é o homem que lê, aquele que ouve e o que guarda as palavras desta profecia. Então, eu tenho uma série de textos bíblicos que provam que eu, como cristão, preciso estudar a Bíblia. Então, esse negócio aí de que eles pregam, né, de que é doutrina da igreja deles. Não, você não precisa estudar a Bíblia porque Deus vai revelar para você. Gente, isso é conversa fiada. Deus vai revelar aquilo que você leu, tá? Deus vai revelar aquilo que você estudou. Ele vai mostrar para você, fazer você lembrar. Isso são palavras de Jesus. O Espírito de Deus vai fazer você lembrar as palavras que foram ditas por Jesus. Então eu preciso estudar a Bíblia, sim. Tá legal, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Cid Brasa. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Tá legal? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa aqui o seu comentário nos comentários aqui embaixo. Tá bom? E Deus vai te abençoar de forma poderosa, tá bom? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Esse é o Combatendo as Heresias. E hoje o assunto foi Congregação Cristã no Brasil. Deus abençoe.